Alan Patrick para fazer uma linha de 3 meias com Tabata e Gabriel Carvalho ou Gustavo Prado para a vaga do Wesley suspenso, Potter? 3 meias. Dá para jogar? Patrick. Sem profundidade? Dá para jogar assim? Sem profundidade. Tem o Wanderson para voltar, né? O Wanderson. Mas é menos candidato hoje do que o Alan Patrick ou do que o próprio Gustavo Prado. Mantém né? a estrutura. Eu tô torcendo que volte todo mundo. Volta todo mundo, porque aí se complica. Quando o Inter acertou, o Inter acertou um time. Acertou um time, botou o Gurias que é melhor que os outros para jogar. Agora vai começar a discussão. Tem que entrar o Alan Patrick, porque o Alan Patrick é muito melhor. Tá indo pra seleção sub-20 daqui a pouco. Isso, Gabriel aí Carvalho, o Alan Patrick é muito melhor. Tá bom, é muito melhor, mas corre menos. Já vai diminuir aquela pressão na bola lá do adversário. Acha que vai ser meio aí tem o canhoto esse que chegou agora e tal, o Tabata e tal, pô, bom jogador. Não, mas tá voltando o Wanderson. Isso, joga com 2 extremas, bota o meia, que é muito bom jogador quando a bola tá no pé dele, e de preferência tira o Borré e bota o Valência. Aí sabe o que vai acontecer segunda-feira? Eu vou estar feliz e o Potter vai estar triste. E assim a gente vai continuar a vida. Não dá pra continuar como está. Não estou gostando, não gostei nada do acerto do Roger com relação ao jogo do Inter contra o Juventude, porque o Inter foi bem. E diria mais, o Inter foi muito bem foi contra competitivo, o né? O mais parecido era manter a ideia com o Gustavo Prado. Mais do que o Wanderson, porque o Wanderson já não dava resposta Então, antes de se machucar. Wanderson. Muito menos vindo de uma lesão para time titular. Mas o Gustavo Prado, que tem entrado, teria pela primeira vez na vida a condição de entrar titular no Beira-Rio com um contexto positivo. Toda vez que ele entrou até hoje, ou foi titular contra o Fluminense, não jogou bem, 38, saiu. O time tá mal, vai lá. Não, ele começou uma partida lá contra o Fluminense e saiu porque não jogou bem. Um jogo horroroso. As outras vezes era entrando no decorrer com a seguinte orientação tática: vai lá e resolve. Porque o contexto não era favorável a ele. Você começar com o Gustavo Prado no Beira-Rio contra o Fortaleza neste contexto é a primeira chance real de o Gustavo Prado dizer assim: bom, agora depende só de mim e eu vou fazer meu jogo. Mas ele pode deixar o Roger já disse isso, né? Que o Gabriel, ele se adapta à função que coloca, que ele tem uma leitura muito rápida. Isso. Já jogou pela direita, pode jogar pela esquerda também, e aí tu deixa o Tabata que veio para jogar aberto na direita e coloca o Alan Patrick. Essa pode ser uma alternativa. Acho que é isso que o Potter nessa levada de perder a intensidade que sustenta hoje o jeito de jogar do Inter. Mas aí não tem Alan Patrick para ter intensidade, então tu bota Não, eu tô dizendo, se fizer como você está dizendo, com o Alan Patrick jogando, tecnicamente não há perda alguma, mas perde é aquilo que você traz sobre o time ser intenso pela ausência do Alan Patrick. É que dá para ser intenso com o Alan Patrick. O Inter nos melhores momentos do ano passado era intenso com o Alan Patrick. Eu também acho que dá. Tu consegue fazer. O que o Inter fez ano passado? O que o Cudê fez? Ele liberou o Alan Patrick da intensidade de marcação para ele poder criar, e aí ele foi o melhor jogador do Inter junto com o Ener Valencia. Sendo um dos goleadores, Wanderson, tu vai ganhar cá, vai correr. A intensidade de marcação vai ser essa, né? A intensidade que o Alan Patrick dá é a qualidade de uma metida de bola para fazer 1-0. Dele tá dentro da área e define bem como finaliza ele define. Bem. Né? Então eu jogo com os melhores. E acho que o Alan Patrick é melhor que o Gustavo. Eu acho que o objetivo com o Alan Patrick. O objetivo do Roger e do Paulo Paixão é recuperar o Alan Patrick, mas não só o Alan Patrick tecnicamente, dar a ele mais força, consistência para ele ajudar também na fase defensiva. Um contexto importante, né? Nós não estamos discutindo o time titular do Inter. Não. E quando perguntado sobre o titular, eu falei aqui. É o jogo do Alan Fortaleza. Patrick agora espera. Mas eu acho que se o Wanderson tiver condições... Fortaleza, para quarta que vem. Sim, exatamente. Se o Wanderson tiver condições, eu acho difícil que o Roger não escalhe o Wanderson no lugar do Wesley. Não tem essa credencial. Não tô dizendo que tem, assim... não tem a estrutura de... eu acho que é por isso. Ele tá entregando muito pouco desde antes de vai jogar contra um adversário, Maurício, que é um... Tu tem um extremo e tem um meio. Extremamente físico e intenso. Perfeito. Então, se tu vai pro jogo, tu vai pro embate físico. Eu concordo com o Potter, o Alan Patrick é um jogadoraço. Mas nessa ideia que o Roger tá implantando, o Alan Patrick, ele deixa um gapzinho de... O Inter não tem Ener, Borré, Rocher e Wesley suspenso. Isso. Né? Que foi um cartão desnecessário que o Wesley levou, né? Isso, são esses quatro. Geralmente os cartões Wesley são desnecessários. Não, é que a questão do Wanderson é que ele já tinha uma entrega técnica. A maioria dos cartões são desnecessários. É que se ele não entrar no lugar do Wesley, vai entrar onde daí no time do Inter? Não, é que ele não vai entrar. Então, mas então tem que negociar ele, Maurício. Não, porque ele é caro. Ele é alternativa. Pra quê? Se agora ele é alternativo. Mas antes dele tem outro jogador. Eu tô concordando contigo, tá? Eu acho que ele... Eu tô achando que ele não é o... Se a decisão é por ponta...
Eles estão brigando, mas estão concordando. Se a decisão é por um Sala de ponta, E Maurício hoje... nunca brigamos, né, Maurício? É, Hoje Hoje, vocês vão, Diogo, hein? Tão arrumados assim. nós Isso vamos, é da Globo, o Marquinho vai também. O Marquinho é o nosso líder, né? O cara eu da não Globo. vou agora. Ah, tu não vai agora? Tem uma só pra ti. sessão de fotos só pra ti. Eu não fui chamado É pra exame ou sessão de a- fotos? Eu fiquei sabendo que o nosso é depois do nosso programa. Foi isso que eu fiquei sabendo. Amanda, é Que isso é o nosso mesmo? programa. Vai, eu Você acho tá que eu tô ouvindo? errado, então. Hã? Que é o nosso programa. só Não, para eu o ouvinte voltei pra entender. Porto Alegre já há alguns dias, 45 dias, pra fazer um programa chamado Sem Filtro, Muito bom. que é no canal de YouTube de GZH e na Rádio Gaúcha. 19 E horas. o 19 horas Diogo ao faz comigo, 19 horas. O Potter já foi. Quando eu disse o Realmente nosso não programa, tem tu filtro tava te nenhum reportando mesmo. ao Diogo. Nem ontem e não teve aí- filtro É porque nenhum. o jogo é de todos os programas, já não sei mais. Eu sou facinho, E, entendeu? e ontem, no Eu sou nosso facinho. programa, eu abri dizendo o seguinte, Potter. Muito bom ontem. Um desafio pro Diogo, pra Keck e pro Vini. Não repetir o que vocês já falaram em outros programas. Não, no programa diário isso é impossível. Pois é, mas é não legal o desafio. repetir o que já falaram em outros programas. Ao invés de você Aí ouvir, deu no portanto, que deu. Tá, então eu não repetirei. Hoje, se é pra manter a estrutura, como disse o Léo, está na frente do Wanderson o o Gustavo. Gustavo Prado. Tá bem? Gustavo joga. Isso aí. O Gustavo joga. É que eu acho que nós... Entrou um som também, eu Guerra? ouvi um som de algum lugar. Era você, Guerrinha, não? Não. Não. Mas entrou Aí eu tô- coloco o Gustavo. Eu tô concordando com Mas vocês. a minha dois ideia dizendo- é desestruturar. Eu talvez, assim, na hierarquia ali do vestiário do Roger, tem essa ideia do Wanderson. Mas eu concordo que o Gustavo Prado tá na frente. Eu também acho que o Wanderson é um cara que a não se hierarquia que explicou. botava o Wanderson na frente era uma hierarquia mal sucedida do Cudê, que já foi embora e está em algum lugar tentando trabalhar. Hoje o Gustavo Prado é um jogador que está na frente dele porque o Roger está renovando peças e fazendo cirurgias no time. Mas ele tá recuperando jogadores também, né? Eu Pois acho é, que mas tem é isso na cabeça dele. A coisa mais importante que ele tinha que fazer, Diogo, ele está fazendo. Você não imaginaria com normalidade que em algum momento, mesmo jogando tão pouco, alguém tivesse o peito de botar o Valência no banco. E ele botou, não é porque o Valência é bobo feio, é porque o time precisava melhorar e para tal o Valência tinha que sentar no E a banco. cor dos olhos, qual Cor é? dos olhos não A é cor dos pela olhos cor do dos Valência olhos. até desconfio que seja castanho. Maurício tem uma coisa bem importante ainda. Uma coisa é colocar o Ener Valencia no banco, tendo a possibilidade de ter o Borré e recuperá-lo. Sim, perfeito. Que é o que aconteceu até agora. Se o Inter tivesse o Luca e o Lucas Drummond, Luca. o Ener Drummond. Valencia tá no time agora, nós tentando recuperá-lo e fazendo de tudo pra isso. Ah, tem o Alário. Né? O Alário, teria uma tentativa com o Alário, imagino. Não, teria. o Alário é boa de Teria uma tentar tentativa. também, Guerrinha, pra mim. Teria uma tentativa com ele. Eu acho que tem que tentar Mas aí o Alário ia pro então. banco e o Ener Valencia de novo assumiria a titularidade. O Alário é esse. Essa é a crítica ao Renato, né? Todo mundo descobriu, através do Renato do time reserva, que tinha um jogador diferente, chamado Monsalve. Todo mundo descobriu. Primeiro jogo decisivo, Couto Pereira, Corinthians e Grêmio. Nem joga. Esse é o Segundo, pecado do Maracanã. Renato. Segundo jogo, Maracanã. Não, primeiro jogo. Aí tem de novo o Couto Pereira. Reservas. Tem de novo o dois Couto Pereira, pecados, reserva. Aquela virada de 2-1 do Reinaldo. Né? Ah, o Grêmio sim. não soube porque ganhou aquela partida, aliás, diga-se de passagem. Né? Isso foi falado depois e dá Bola pra parada, né? consolidar. O Grêmio não sabe porque ganhou aquela O partida. Grêmio ganhou na irritação do esquerdinho, Isso que aí. perdeu a Isso aí. cabeça com isso aí. o Soteldo. Os Isso aí. dribles do Soteldo. Então o Grêmio ganhou por causa do Soteldo. São duas. Então são tem, duas... óbvio que tem méritos na vitória. Claro. Mas entender porque ganhou é uma outra coisa. O Renato bota um salve atrasado, né? Sim. Bota lá E- atrasado. e casualmente acontece o quê? Jogada do Participa gol. da é dele. Jogada do gol. Incrível. Isso. Aí tu vai pro Maracanã. Aí mais do que não escalar o Monsalve, tu bota dois no meio campo. Os dois maiores pecados do Renato estão representados no jogo do Maracanã. E aí, não, o grande pecado do Renato, sabe aonde que ele assina? Ele assina numa cidade a 3 horas daqui. Criciúma. Criciúma. Sim, E quando ele faz acerta o gol. time, o time ganha e Coloca joga Ele os bem. faz o dois. gol. Mas Aí é a incoerência da incoerência, né? os dois pecados. Aí, Três dias. aí ele foi coerente com o banco, né? 3 dias aí foi a antes ele não admissão do escala erro. nenhum. E 3 dias Olha, depois que o mandou. Mano tentou que o Renato levasse pros pênaltis aquela partida do foi uma Maracanã, não foi confusão. Os obrigado. E aqui o secador os críticos do Renato têm nessas duas figuras do gol do Sala de contra o redação Fluminense. especial Renato hoje, né? Não, a gente ele tem esse voltou ao tamanho. Renato. Ele Mas tem esse ele tem tamanho. esse tamanho, mas a gente volta. Mas as duas críticas, a maior pra mim, curiosamente, não é nem o Monsalve. O Monsalve Não é? Vai, eu acho Então, um grande pecado. O Monsalve, eu tenho a tua leitura pra mim. Ele demorou pra entender o tamanho do Isso aí, Monsalve. isso Fecho aí. contigo. Tu Mas dissesse custou isso. caro, custou caro. O Léo também citou, o Maurício, vocês três leram o tamanho dele bem cedo, Bem né? rapidinho. Mas a maior pra mim é não ter entendido o tamanho que teria o Gustavo Nunes.
Pra mim, o Gustavo Nunes é o Qual o garoto... é o grande, assim, o Gustavo Nunes não é que ele é... Qual? É o avalista. Qual É. o garoto, César, o garoto de Porto Alegre, das categorias de base dos 2 grandes clubes de Porto Alegre, que entrou com convicção pelos 3 treinadores do Inter e do Grêmio esse ano? Nenhum. Eu ia citar o Mauro Galvão, em 79. Não, esse ano. Nenhum. Esse Eu jogador... queria lembrar disso. O Gustavo foi Depois porque não todo mundo se lembrei machucou. mais. Aí ele entrou. O Gabriel, porque todo mundo se machucou e um foi vendido. Aí ele entrou. Ninguém. Nenhum cara escalou o garoto com convicção esse ano. Eu acho essa ideia, porque a gente sempre tem uma ideia de que a gente sabe mais do que os outros, né? A gente sempre tem essa ideia. Eu digo a gente, Rio Grande, né? A gente ser humano. sim. Não, o Rio Grande do Sul, de modo geral. Aí vem uns caras da Inglaterra, que estão analisando... Sabe por que isso tudo acontece? Porque os meninos não têm sequência. Não. Se o menino for mal, eles tiram do time. Sabe quanto tempo demorou para tirar o Valência do time? Tu vai dizer assim, pô, Garrinha, o cara pagaram um dinheirão pelo cara, vão tirar do time. Amigo, não tá produzindo, tira. Se tá outro cara, o Wanderson, esse ano. Ô, Guerrinha, Tira. tu conta uma história, Guerrinha, sempre, uma das tantas histórias de bastidor, que é aquela do Leão de 2002 no Santos, né? Sim. O Santos começa o ano com o Celso Roth, até o Inter elimina o Santos na Vila Belmiro cobrir esse jogo. O Diego, tem uma falta, o Diego já tinha sido lançado pelo Celso Roth com 16 anos. O Robinho ainda não. Diego Ribas. Diego Ribas. E aí o Guerrinha sempre conta que o Leão chega no Santos e o presidente do Santos, cara, nós temos esses caras aí, nós temos aquele cara aí, aquele magrinho, que tá surgindo, que é uma promessa do Leão, olha o Robinho, pô, esse magrinho, os caras vão rachar ele. Mas é o que ele tinha e o Leão monta um time campeão brasileiro com uma média de idade talvez das mais baixas. E aí eu me lembro... por que, Guerrinha? E Porque... faz um amistoso com o Corinthians, que é histórico. O Corinthians aceita fazer esse amistoso contra o Santos, desse time do Leão, que ele vai testar quem? Robinho e Diego. Robinho e Diego acabam com o Corinthians profissional. Os homens do Corinthians. E aí o Leão chancela. Pô, se eles fizeram isso contra o time do Corinthians, eles podem fazer contra qualquer um. E em homenagem ao Maurício, aquele time só aconteceu e só apareceu a beleza daquele time pra nós porque tinha formulismo. sem Mas dúvida. Entrou em último, entrou em oitavo, Lembra disso, foi Maurício? campeão. Lembro, é por isso que a humanidade inventou um bordão, a exceção Uma coisa confirma linda a chamada regra. final de campeonato. É um ano que o exceção São confirma Paulo a regra, é a faz uma máxima fase humana. classificatória histórica. Por que, que ele não, Mas é boa, por que, que ele só apareceu por Quanto isso? tempo jogou o René como lateral esquerdo aí titular? Porque eles não ganhariam, foi um time montado no meio do Será campeonato. que o Internacional não tem um lateral esquerdo na base para testar, ver se tem condições, se ele pode no futuro dar uma alegria financeira e alegria técnica? Ó, tem lateral da base do Inter na seleção brasileira agora.